A Elisiane Gama, que é a relatora da CPI da Covid, deu uma apertada aí no militar Dutra na sessão que a gente acompanhou. Eu quero fazer hoje a live de 2 horas, tá, gente? Então fiquem aí, pinguem superchats. Fala Osmar Ribeiro Andrade, bom dia, querido. Obrigado a todos que estão contribuindo. Se a gente puder bater 100 likes, isso é muito... 100 likes não, 100 reais de superchat. É muito importante, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver aqui esse trecho aqui que está lá no Mídia Ninja. Vamos lá. Dei aqui o termo de compromisso para o senhor responder. Em seguida, nós vamos iniciar o depoimento. Vossa Excelência promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhes for perguntado? Prometo, sim, senhor. A partir desse momento, Vossa Excelência está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579, de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. General, o senhor já fez uma exposição aí, inicial, não é? Inclusive, eu pedi até que a consultoria fizesse uma avaliação da documentação que o senhor nos trouxe, com vários anexos, alguns deles, inclusive, já em poder da CPMI, né? Mas, na verdade, vamos analisar. E o ponto central, general, da sua vinda a esta casa é exatamente, dentre outros pontos, eu colocaria um, que é o que eu julgo o mais fundamental, que seria a ação por sua parte de impedir a desmontagem ou a desmobilização do acampamento ali na Praça dos Cristais, não é? Em frente ao quartel-general. Eu quero iniciar, portanto, com esta pergunta. O senhor impediu desmontar o acampamento ao longo dos meses de novembro e dezembro, eu digo antes exatamente do dia 8 de janeiro? E senadora Elisiane Gama, não, senhora. Em nenhum momento nós impedimos, nós trabalhamos de maneira extremamente sinérgica e coordenada com os órgãos de segurança pública. Desde o início das manifestações, já no dia 4 de novembro, pedimos apoio para eles no aumento do policiamento ostensivo, do trânsito, tudo para que nós mantivéssemos da melhor maneira possível a integridade e a segurança do SMU. As operações foram desencadeadas no modo de, como eu mencionei nas minhas palavras iniciais, uma estratégia indireta. Nós fomos dificultando a logística, fomos dificultando a sua circulação no interior do SMU. Certo. Nós solicitamos a atuação da Secretaria de Segurança Pública conosco para o combate aos ilícitos, para o combate aos ambulantes, para o combate às coisas ilegais que, porventura, acontecessem ali. Muito se fala do protocolo de ação integrada 215, do dia 29 de dezembro, onde ali era uma operação de tirada do ilegal e desmontagem de estruturas vazias, porque nós estávamos realizando aquela desmontagem paulatinamente, os militares iam ali e o acampamento, como eu mostrei para o senhor, para Vossa Excelência, o acampamento estava diminuindo, estava esvaziando. Certo. Só que sem a retirada das estruturas, a fotografia não mudava. E era muito importante nós tirarmos aqueles toldos, eu estou falando de toldos 10 por 10, 15 por 15, são estruturas grandes. E, naquele momento, nós solicitamos o apoio do DF Legal, particularmente, porque o Exército não tem poder para confiscar o material. E nós desmontávamos aquele material, íamos lá... General, eu vou fazer uma pequena interrupção, porque a gente vai ponto a ponto em cada uma dessas suas colocações. E a minha pergunta inicial seria essa. Então, o senhor afirma não, o senhor não impediu a desmontagem. Já vou me ater a cada um desses pontos para que a gente possa, na verdade, lhe ouvir
e trazer, na verdade, a sua fala. Então, mas eu quero iniciar aqui, antes de entrar especificamente nessa decisão ou não de desmontagem do acampamento. O acampamento ele levou exatamente 69 dias, né? Chegou em alguns pontos, que é o ponto central que o senhor afirma ter um pico de até 100 mil pessoas, que foi precisamente no dia 15 de novembro, né? Eu pergunto ao senhor, qualquer movimento social, e ao mesmo tempo esse acampamento ele estava na frente do quartel-general, ele estava a poucos metros do coração do Exército Brasileiro. Qualquer um movimento social conseguiria montar um acampamento semelhante e fazer uma instalação por tanto tempo, exemplo do que aconteceu com este acampamento? Senador, aí nós estaríamos falando de uma suposição, a gente precisaria ver os fatos e eu não tenho condições de responder isso para a senhora. O senhor tem aproximadamente 40 anos, não é isso? 30 e poucos anos de... 40 anos no Exército. No Exército. Nesses 40 anos de Exército, o senhor presenciou em algum momento da história, nessas cerca de 4 décadas, uma manifestação parecida ou semelhante, eu digo, com a concentração e a presença permanente por tanto tempo no entorno do Exército Brasileiro? Não, senhora, foi um fato inédito. Um fato inédito. Eu queria, inclusive, colocar aqui, pedir à minha assessoria que me trouxesse as fotografias de lá, porque, veja, nós temos um acampamento que ele se concentra a poucos metros do quartel-general. O decreto-lei, que é o 3437 de 41, que dá ao Exército Brasileiro a responsabilidade administrativa, na verdade, em torno desse perímetro. Então, toda essa área em torno do quartel-general do Exército Brasileiro, a responsabilidade administrativa é exatamente do Exército, ou seja, das Forças Armadas, né? E esse acampamento que estava ali na Praça dos Cristais, como eu disse, ele permaneceu aí por 69 dias. Nós temos, general, vários fatos, nós temos relatórios de inteligência, inclusive, nós temos depoimentos, na verdade, e que atestam claramente, daqui a pouquinho eu vou apresentar para o senhor, uma série de ilicitudes e de crimes, na verdade, cometidos ali naquele acampamento. Eu pergunto para o senhor, em algum momento houve alguma prisão em flagrante por parte do Exército Brasileiro em relação a algum manifestante? Prisão em flagrante por parte do Exército Brasileiro, não, senhora. Não. O furto de água, que o senhor inclusive falou agora há pouco, né? Teve, na verdade, furto de água, furto de energia. Esse furto de água, o senhor conseguiu detectar de onde eles furtavam essa água e essa energia? Ali das fontes locais, e foram combatidos o tempo todo, a presença dos órgãos de segurança pública, do DF Legal, as agências competentes. Na medida que eles executavam, nós imediatamente combatíamos e não houve uma facilidade na execução disso, não, senhora. Também na sua fala, por exemplo, lá na Câmara Legislativa, o senhor diz, olha, ali é uma área, essa área do SMU, qualquer ação que representasse algum tipo de perigo para as Forças Armadas, haveria, por parte do Exército, uma autorização para intervir. Em nenhum momento vocês não viram esse acampamento com atividades ou colocando em risco, por exemplo, a vida das pessoas como um todo? Vocês não chegaram a perceber isso em nenhum momento? Não, senhora. Havia uma tranquilidade absoluta. O acampamento era uma manifestação pacífica, não caracterizou nenhum, que a senhora citou o decreto, essa área de 1.320 metros dá o direito de polícia administrativa para o combate aos crimes de natureza militar. Quando não, aí os órgãos de segurança pública permanecem com as suas atribuições, tanto é que nós solicitamos apoio à Secretaria de Segurança Pública já no dia 4 de novembro para o aumento do patrulhamento ostensivo, para o aumento da presença do BPTran, para o aumento da presença do DETRAN. Houve diversos carros rebocados, multados, então a participação da Secretaria de Segurança Pública foi fundamental. E durante todo o período do acampamento, que eu faço questão de ressaltar, como eu mostrei nas imagens, no dia 6 ele já não existia, eram pessoas ali em situação vulnerável, essas pessoas estavam ali realizando a sua manifestação. Veja,
nós temos aqui no relatório de inteligência, fala claramente, seus integrantes eram chamados de boinas vermelhas ou paraquedistas. O grupo não tem nome oficial e tal, sendo composto por reservistas autônomos e compartilham posição política e ideológica semelhante, discurso radical e de deslegitimação do Estado de Direito e portanto, propensão à ação violenta. São membros que se identificam como militares da reserva, da Brigada da Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro. General, veja, todos os dados que nós recebemos até o presente momento, seja relatório de inteligência, ou seja, depoimentos, apontam claramente que dentro daquele espaço, dentro daquele acampamento, havia um debate, havia uma discussão, havia uma orientação em torno de ações criminosas. Por exemplo, o Exército Brasileiro ele tem um centro específico também de inteligência, que é exatamente... Cadê a inteligência, Exército? O Centro de Inteligência do Exército, o CIE, se não estou falando a sigla correta, mas é Centro de Inteligência do Exército. O Centro de Inteligência do Exército, ao longo desse processo, em nenhum momento apontou para vocês essa existência, por exemplo, dessas pessoas, sobretudo militares da reserva, que incentivavam. Veja só o que diz aqui no depoimento. Me dá o depoimento do George Washington, que ele fala, olha o que ele fala, é um absurdo. Quando ele trata, por exemplo, da presença dessas pessoas, inclusive fazendo uma negociação de serviços. Eu não posso compreender, general, que o Centro de Inteligência do Exército Brasileiro não tenha detectado em algum momento a presença dessas pessoas, com esse tipo, na verdade, de tratativa. Eu não faço parte do Centro de Inteligência do Exército. Eu sei que eu não faço parte, mas o senhor era o comandante militar do Planalto. O senhor é um general 3 estrelas. Sim, senhora, eu não recebi nenhuma informação nesse sentido que a senhora está mencionando. E a presença desse grupo Boinas Vermelhas que a senhora menciona, eu tomei conhecimento da existência desse grupo na leitura também do relatório da BIM. Agora, veja, o senhor disse que o senhor não faz parte do serviço de inteligência, mas o serviço de inteligência é para servir as Forças Armadas, é para atender, na verdade, o Exército. Então, eles Fala, Carla Mori, obrigado, querida. Fechamos aqui as metas. Mas eu vou estender a live mesmo assim, tá, gente? Não há relatórios permanentes. Malandragem. Vocês estavam ali diante de um acampamento enorme, com uma presença de milhares de pessoas. Não havia em nenhum momento a apresentação de relatórios de indicativos que apontavam para o perfil daqueles manifestantes que estavam ali? Que eu tenha participado ou recebido, não, senhor. O Centro de Inteligência do Exército está diretamente ligado ao comando do Exército. O documento do Ministério Público Federal, né? Ele diz, olha, a recomendação, que é aquele que prevê antes da ação civil, ele diz o seguinte: coibir manifestações que incitem a prática de violência contra candidatos eleitos, que estimulem a obstrução do exercício regular dos poderes constituídos, ou que incitem a sublevação violenta e estimulem a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. Intervenção federal, intervenção militar, olha as outras fotos aqui. Me diga se isso daí não vai na contramão. Volta, vamos na sequência mais lentamente. Aqui, ó. Vamos lá. A próxima, intervenção federal. A próxima, povo armado jamais será escravizado. Presidente, nós fizemos a nossa parte. Assina possivelmente o golpe ou aquela interpretação louca do 142, né? Acione as Forças Armadas contra a fraude eleitoral, o processo eleitoral brasileiro, tendo processo democrático, intervenção federal já, com o presidente no poder, Moraes, Gilmar, Fachin, Barroso, aí vai, continua. Aí, enfim, eu pergunto para o senhor, na recomendação do Ministério Público, ele diz coibir manifestações que incitem a prática da violência contra candidatos eleitos, que estimulem a obstrução do exercício regular dos poderes constituídos. Isso não é estimular a obstrução do exercício regular dos poderes constituídos, general?
Essas faixas foram combatidas o tempo todo, foram retiradas, elas realmente retornavam. Nós não tínhamos a competência para desmontagem do acampamento ou para dizer que aquilo ali era legal ou ilegal. Não cabia ao Exército dizer a legalidade dos atos. Vocês retiraram Exatamente, Carlos Magalhães. esse material, mas como? Porque a gente vê o tempo todo essas fotos. Elas voltavam, mas há várias faixas ali, que inclusive várias faixas citavam nomes de oficiais generais, e as faixas eram constantemente retiradas. O senhor tem alguma coisa que aponta para isso? Vocês filmaram, tem imagens lá, que mostram a retirada desse material? De todos os atos que aconteceram no Distrito Federal. Especificamente das faixas, eu não me recordo de ter. Vamos primeiro ouvir o vídeo aqui, coronel. Eu queria que o senhor me explicasse isso aqui, que não bate as peças aqui. Abre aqui. Grande combate, né, José Wilson? Diz... Olha o Magno Mal. Posso dizer que foram feitas 3 tentativas de retirada do acampamento da SMU. O movimento crescia, havia uma preocupação do governador, do secretário de Segurança Pública, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, todo mundo queria realmente que aquele acampamento fosse retirado. Como aquela área é uma área do Exército, a gente não tinha o poder de atuar lá dentro sem autorização do Comando Militar do Planalto. Então, por 3 vezes, o Comando Militar do Planalto solicitou à Secretaria de Segurança Pública que fosse feito o planejamento, solicitou apoio para que fosse feita a tentativa. Ele pedia apoio para a retirada do comércio ambulante. A gente chegava nas reuniões, a gente tinha a expectativa que era para tratar da retirada do acampamento. Mas quando chegavam nas reuniões das tratativas para que fossem produzidos os protocolos, a gente meio que era surpreendido, porque o Comando Militar do Planalto, ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro do SMU era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes, que não era permitido, por exemplo, tocar nas barracas dos acampados, dos manifestantes. Não tiraram o quê? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto. As 3 vezes que nós tentamos tirar, foi disponibilizada uma tropa muito grande da Polícia Militar, do DF Legal, com apoiadores, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e foi concentrada na Rainha da Paz por volta de 5h30, 6 horas da manhã. E todas as vezes que a gente ia iniciar a operação, sempre tinha uma resposta do Comando Militar do Planalto. Obrigado, Carla, é isso mesmo. Na verdade, senhor presidente, não cabia ao Ministério da Justiça tomar medidas ali. Ali era uma área de segurança, eles chamam de área de segurança nacional, afeta exclusivamente ao Exército. A notícia que eu tenho, também pela imprensa, foi que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, por mais de 2 vezes, tentou retirar aqueles manifestantes. O Anderson Torres, o grande responsável. Com a negativa do Exército. O Exército nunca permitiu que se tomasse alguma medida ali em relação àquelas pessoas enquanto eles estavam ali acampados. No dia 29/12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. Além da PM, o governo do Distrito Federal colocou sedes, colocou DF Legal, colocou SLU, o GDF fez uma estrutura completa para que a gente retirasse definitivamente aquele acampamento. E a operação foi cancelada. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O Exército apresentou croquis, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da Polícia Militar, qual que seria a atuação do DF Legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Pegaram os servidores do DF Legal, inventaram de entrar com os servidores do DF Legal com a guarda do Exército, né? Os servidores do DF Legal foram achincalhados, ofendidos lá dentro, expulsos lá dentro e ainda saíram dizendo que estavam sendo expulsos pelo Exército. Os vídeos que circularam nas redes sociais, saiu tudo assim, o DF Legal veio aqui e o Exército botou para correr. Como, né, dando aquela ideia da proteção que na cabeça dele estava acontecendo por parte das Forças Armadas. Então, assim, não foi uma vez. No dia 13, logo após os atos do dia 12, eu recebi na madrugada a ordem do Coronel Fábio para estar pronto na torre de televisão, que nós retiraríamos o acampamento no dia 13. Botei também mais 300 e tantos policiais, nem me lembro o número. Os 3 estão mentindo?
As ações sempre foram demandadas pelo CMP, as reuniões foram no CMP, os protocolos de ação integrada, eles traziam exatamente... Estão mentindo ou não estão, general? Solicitava protocolo de ação integrada para retirada do comércio ilegal, combate às ilegalidades, combate às estruturas vazias, desmontar as estruturas vazias, desculpa, e sempre foram nesse sentido. O protocolo 215, ele foi enviado por um ofício do dia 28 pelo secretário Júlio Danilo, trazendo justamente isso, o protocolo de ação integrada 215, a senhora tem também e essas operações de desocupação, eu tenho certeza, a Polícia Militar segue essa doutrina, essas operações de desocupação são operações muito complexas, que colocam em risco a integridade da segurança... Gustavo Henrique Dutra, general Gustavo Henrique Dutra. Quanto a da tropa que vai executar a operação. O general que acobertou o golpe, meus queridos. Ótimo vídeo aí da mídia ninja para todo mundo poder acompanhar. Vocês pagaram superchats. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Então a gente vamos estender a live de hoje para 2 horas, gente. Vamos